Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? No vídeo de hoje, vocês vão ter hoje um vídeo diferente do que eu trago aqui pro nosso canal, que é um canal de rotinas, vlogs, o meu dia a dia, tudo que acontece comigo, com a minha família, né? Eu gosto de gravar e trazer aqui pro canal, né, pra interagir e mostrar pra vocês como é que é normalmente a minha vida, né? Esse sempre foi o meu sonho, ter um canal no YouTube, gravar meu dia a dia e além. Então, você que é novo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no canal e deixa aquele like. E bora lá pro vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje, primeiramente eu quero que vocês relevem quando o Levi aparecer e interferir no vídeo, tá? O assunto que eu vim abordar hoje é o Levi. Confesso pra vocês que faz tempo eu fico até um pouco, como é que se diz, eufórica. Pra eu trazer esse assunto aqui pro canal, faz tempinho que eu venho adiando. Não por falta de coragem, não por falta de... O que eu posso dizer? Porque eu queria ter uma certeza do que eu ia fazer, do que eu ia trazer aqui, do que eu ia expor meu filho, né? Expor meu filho, expor a mim, né? E toda a minha família. Mas decidi que hoje era o dia, né? Que eu acredito que há tempo determinado para todas as coisas e chegou o dia de eu falar. O assunto hoje, a pauta é o Levi, né? O Levi nasceu dia 3 de agosto de 2017, às 5h40 da tarde, em Osório, no Rio Grande do Sul, de parto cesariano. Tive uma cesárea, o Levi nasceu com 4 quilos, né? A recuperação foi ok. Confesso que eu fiz muito fiasco, tipo assim, achei que eu ia morrer. Que era a única mulher que depois que não levantava da cama, porque passava mal, né? Enfim, mas tudo bem, tive uma recuperação tranquila, né? A gravidez foi ok, nada de novidade. Fiz tudo direitinho, ultrassons, exames, o pré-natal completinho, tudo direitinho, tudo bonitinho. O Levi nasceu, né? E nasceu com 4 quilos, mamou até um ano e pouco que eu tirei, né? E depois tive que voltar a dar, porque eu tirei a mama, porque o Levi estava no meu seio não queria comer. E depois que eu tirei em 3 dias a mama do Levi. Então eu tirei em 3 dias. E depois, ele parou, 3 dias não quis mais. Depois, com o tempo, ele voltou a querer fazer de chupeta a minha teta pra dormir. Então parece que ele voltou de novo, que eu continuava com leite, não secou, porque eu não tomava anticoncepcional e não tomo, gente. Mais de 1 ano que eu não tomo por questões de saúde, né? Mas isso é outro assunto. E aí, o Levizinho tomou NAN junto com o leite, né? Junto com o peito. E aos 6 meses de idade eu notei um comportamento diferente no Levi na área da alimentação, tá? Eu tô explicando por etapas para vocês entenderem. Então, na alimentação eu notei o Levi, primeiramente eu tentei dar grãos, né? Nada de triturar, nem amassar. O Levi se afogou, se engasgou, como você preferir. Então eu já me apavorei, já não dei mais nada de grãos para ele. Daí, o que eu resolvi? Resolvi bater no liquidificador. Isso que eu fui na pediatra dele e ela me orientou. Não tritura comida no liquidificador. Mas o Levi não me aceitava. E mesmo a comida triturada no liquidificador, toda vez que era a vez da refeiçãozinha do Levi, ele vomitava. Ele vomitava tudo que eu dava. E era só eu e o Levi e o Sandro e Deus, ponto. As minhas irmãs moravam mais distante de mim, eu morava em outra cidade, a mãe lá na casa dela, lá no Piauí, então eu tinha que aprender do meu jeitinho. E eu sempre fui muito neurótica com o Levi, tinha que comer nos horários, o Levi tinha que comer aquela quantidade, porque o Levi tava magro e o guri gordo, eu bem neurótica, confesso pra vocês.
E o Levi comia 2 colheradinhas, eu ficava louca, que tinha que comer aquela quantidade toda que eu colocava no prato. Então ele comia, vomitava, e eu esperava mais um pouco e eu dava, e eu sem entender, passou. E foi crescendo, né? 6 meses, 1 ano, e foi cada vez mais desgastante, né? A gente tinha que ir para um lugar, eu já me perturbava. Ou eu levava uma lata de mucilão, 1 litro de leite para chegar na casa e pedir para fazer o mingau dele, para dar na colher. O Levi nunca aceitou mamadeira também. Ou eu fazia uma sopa com legumes, carne, massa, uma sopa igual a gente faz para adulto, né, para nós. Só que a diferença com menos tempero, e levava o liquidificador e triturava toda aquela comida do Levi. Colocava no pote, colocava congelar, me programava para viagem, para qualquer lugar que eu ia, levava a comidinha congelada para chegar nas casas, esquentar e dar para o Levi. Porque o Levi não aceitava uma bolachinha, o Levi não aceitava um pão, um pedaço de bolo, o Levi não aceitava nada. E eu não tinha o hábito de oferecer. Por que que eu não oferecia? O Levi não comia, o Levi não queria grãos. Então, quando tu vê que teu filho não come grãos, nada que vai em pedaço na boca, ele não vai aceitar aquilo que tu dá na mão. E ele tinha nojo de pegar em tudo. Então eu sofria muito, muito, muito. E tinha pessoas, né, que vocês sabem, sempre tem um ou outro que quer dar opinião de como tu criar o teu filho, de como, eu faço assim com o meu, por que tu não faz com o teu? Porque as pessoas esquecem que cada um tem um jeitinho, cada um sabe como criar seus filhos, né? Errando, acertando, mas cada um tem um jeito. O que acontecia? A pessoa dizia, o meu nessa idade eu sentava no chão, botava um prato na frente, sujava e comia só, mas comia. Outros diziam assim, por que tu não deixa passar fome? Deixa passar fome. Quero ver se na fome não come. Gente, entre outras coisas que eu ouvia, né? Então eu ia lá pra casa de uma amiga da gente em Porto Alegre, fazia aquela papa, triturava, levava. Pra variar, levava um creme de leite. Isso o Levi já tinha mais de 1 aninho. Uma caixinha de creme de leite fechada, óbvio. Jogava lá, abria, botava um pouquinho pra mudar o gosto. E o Levi não mastigava. O Levi fazia, engolia. O Levi não fazia nem assim, ó. Não, o Levi botava, engolia. Botava, engolia. Gente, eu vou pular o anúncio, né? Ele vai vir aqui, peraí. Então, ele tá vendo desenho, eu fui pular o anúncio. Então, ele não engolia, ele não fazia nem assim, ó. Aí, nesse processo todo, eu fui lá pra casa da mãe, no Piauí, passar uns tempos lá e tal. E aí, era aquela coisa, dizia, mãe, o Levi não come comida de grãos, nada. Aí, às vezes, tava sua mãe e o pai ali na cozinha, e daí a mãe e o pai ofereciam uma coisa pra ele, eu tentava pôr assim, pelo menos, né, sujar ali os lábios dele pra ver se ele tomava gosto. Ele vomitava, até eu brigava com eles assim, eles riam porque ele vomitava. Se ele pegasse numa fruta, ele vomitava de nojo, ele tinha nojo de tudo. Então eu sofria muito, 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 muito. Chegou um tempo que eu pus meu joelho no chão e eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Até quando eu vou passar por isso? Senhor, o Levi vai no aniversário, ele ia no aniversário. Na verdade, ele vai, né? Ele não comia um salgadinho, um bolo, nada, balas, chocolate. O Levi não comia nada disso, salgadinho, nada. O Levi comia aquela comida triturada. De manhã, mingau, de tarde almoçava a comida triturada. Aí às 4, 6 horas a mesma coisa, 10, só aquela mesma coisa. Então a gente tinha muita dó. A mãe dizia, minha filha, ele só come essas coisas, eu tenho dó, pelo amor de Deus. E toda a minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, o Sandro, eu, meus cunhados, dizia que foi erro meu. E eu dizia, erro meu por eu ter triturado, nunca ter ensinado, nunca ter oferecido. Então eu me culpava muito, então eu orava. Deus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Fazia aquela papa do mesmo jeito, triturava. O Levi com fome ia dar comida para o Levi. Se o Levi sentisse um grão que não triturou bem de uma cenourinha, o Levi vomitava tudo que ele já tinha comido, tudo, dentro do prato que estava com a comida dele ainda.
Então aquilo me deixava transtornada. Eu chorava muito, eu dizia pra Deus, até quando? Gente, eu passei assim, praticamente quase 2 anos orando. Deus tem misericórdia, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. E eu orava muito, buscava muito, pedia uma resposta pra Deus, o porquê. Até que um dia, né, uma senhora, uma amiga falou, não bate a comida no liquidificador, tá? E dá um pouquinho, tenta dar um pouquinho, engana ele, faz ele mastigar e tal. E se ele começou aquilo, tu deixa ele comer só aquilo. E o problema tava aí, eu vi a quantidade que o Levi comia, porque aquele pouquinho ali me perturbava. Meu Deus do céu, não vai emagrecer, porque eu sempre fui muito neurótica. Não só com o Levi, com qualquer criança que eu vejo assim, eu digo, ai meu Deus, tá magra essas coisas, sabe? E aí foi em Santa Catarina, eu morava lá, uma amiga foi lá e falou. E esse dia eu tava tão cansada que eu resolvi seguir os conselhos dela com ela lá. Coloquei arroz, feijão seco, daí resolvi tirar o líquido, botei tudo seco, sentei ele na mesa, botei o desenho, aí eu falava assim, mastiga. O Levi já tinha quase 2 anos. Mastiga, filho, mastiga. Meu Deus, como tu mastiga bonito e tal. E ele deu umas mastigadinhas. Gente, aquelas primeiras mastigadas com quase 2 anos de idade. Vocês não têm noção, pra mim aquilo ali foi como se o Levi desse os primeiros passinhos. Então aquilo ali me emocionou muito, mas comeu 2 colherinhas. Aí eu falei, ai, amiga, ele comeu muito pouco, por favor, e agora? Ela falou, deixa, daqui a pouco ele vai pedir mais alguma coisa. Deixei, lavei a louça, me entendi, daqui a pouco ele tava lá pedindo mais alguma coisa. Aí eu tipo, opa, vai dar certo. Deu um estalo assim, ai, tá bom, então se comer pouquinho e me pedir, vai dando a quantidade que eu ia dar de uma vez. Aí, esse foi a primeira etapa que eu venci na alimentação do Levi, deu certo. Aí eu resolvi tirar o líquido e daí chegou um dia que o Levi não aceitava mais nada com caldo. Antes era tudo triturado, aguado. Se tu colocasse um pouquinho, uma colher de arroz, tu tinha que botar 2 conchas de caldo de feijão e dar assim pra ele que ele ia só engolir, né? Então tirei, ele começou a botar a comida aqui e segurava, não engolia. E eu brigava, falava, engole, filho, amassava assim a comida pra ele engolir, nada. Fui pra técnica do suco, fez o suco, dava, ele engolia. Come o suquinho. Então tudo foi muito sofrido, foi um processo doloroso pra quem passa. Só quem passou foi eu, porque o Sandro nunca deu uma comida pro Levi. Não por ser um pai ruim, porque tudo eu me sobrecarregava. Não, tem que ser eu, não, eu que sei a quantidade, o Levi comeu que tanto, mas ficou que tanto no prato. Então eu me sobrecarregava, tomava frente de tudo, né? Enfim, passou tempos, o Levi fez 2 aninhos, tal, e passou tempos, o Eva, o editor desse canal, meu sócio, meu compadre, ele falou, Ilane, ai, leva o Levi no especialista. O Levi não pode ser normal essas atitudes do Levi. Eu olhava pra ele e dizia, não te mexe na criação do meu filho. Tu não sabe de nada e tal. Mas, sem ele saber, eu escutei o conselho dele e mandei um WhatsApp pra uma professora minha de inglês, no tempo do ensino fundamental, que só fiz até o fundamental mesmo. E o nome dela é Miridan. E aí eu mandei pra ela, Miridan, o Levi se comporta assim, assado. Ela falou assim, peraí, vou te mandar um gabarito e tu me responde esse gabarito, mas só fala a verdade. Beleza. Respondi o gabarito, na mesma hora ali que eu respondi rápido já pra ela já me mandou assim, olha, eu vou te dar um conselho de profissional. A Miridan é formada em pedagogia, ela trabalha com autista, né? E daí ela mandou procurar um profissional de saúde, né? Que trata dessa área. Eu fiquei em choque. Eva, pelo amor de Deus, ela mandou procurar isso e tal. Ela trabalha com autista e tal, na área do autismo e tal. Não pode, não existe, não e tal. A Eva falou, tá, vai atrás. E o neuro, né? É o neuro que dá é o neuro que dá o laudo, né? O diagnóstico. Aí tinha que ter acompanhamento com a psicóloga, tira que a mãe tá gravando. E a psicopedagoga,
e a fono. Aí eu consegui tudo isso aí, né? Marquei com fono, psicólogo, psicopedagogo e psicoterapeuta também. E acompanhamento com o neuro. Fui na primeira consulta com o neuro, cheguei na consulta com o neuro, entrei eu, ele e o Levi. A primeira consulta no neuro do Levi foi na PAI. Eu chorei muito, mandei mensagem para minhas irmãs, que a gente tem um grupo só nós irmãs, e só nós e a mãe, né? E eu mandei só pra nós ali, com a mãe e as meninas, e falei, gente, só um pouquinho, filho, o Levi, a médica marcou pra ele ser a primeira consulta dele no neuro na PAI. Mas na PAI, né, eu falei, mas tá bom, vamos lá. Fui, entrei na sala, né, eu, Sandro e o Levi, chegamos a gente entrou de cara, o Levi, um turbilhão. Para eu poder explicar por que o Levi é um turbilhão, eu vou voltar um pouquinho aqui e vou explicar. O Levi, até 10 meses, é como se eu não tivesse um filho. Era um santo. Sabe aquela argolinha ali de anjo? Plim! Era o Levi. Começou a engatear de bunda para cima, não colocava os joelhos no chão e engateava de ré. E já começou a andar muito cedo. Com 10 meses o Levi já levantou e saiu correndo. Então ele avançou etapas. Isso tinha no gabarito. E eu respondi isso aí. E desde que o Levi começou a caminhar, que foi como se tivesse se formado um redemoinho onde o Levi passava, né? E eu achava, bom, o Levi puxou pra mim. Eu era atentada, gente. Quando eu era criança, eu era atentada mesmo. Eu era uma peste. E eu pensei, bom, puxou pra mim e tal, né? E daí, não tinha quem quisesse ficar assim 10 minutos com o Levi. O Levi pulava, o Levi gritava, o Levi mordia, o Levi jogava tudo pra cima. O Levi tinha assim, tipo, uma crise de fúria, ele ia em cima. E todo mundo dizia, Ilane, não pode, Ilane, isso não é certo, né? Eles falavam, isso não é normal. Porque o Levi, olha o comportamento das outras crianças da idade dele, os meninos, que daí eu deixava ele perto das meninas, eu dizia, bom, é menina, a menina se comporta diferente. Tava perto dos amiguinhos, os amiguinhos se assustavam com a forma que o Levi era. E aí eu comecei a sofrer, me afastei de todos os amigos, fiquei só eu, meu filho e meu marido, né? Falando de amigos, não de família, né? Porque graças a Deus eu sempre tive as minhas irmãs, as tia dele que ama ele, né? Os meus cunhados, que são uns tios maravilhosos também, que ele ama, os meninos também. Mas amigos não tinha mais, porque olha, aquele filho da Ilane é um peste, filho da Ilane é aquilo. Então, onde meu filho não era bem-vinda, eu resolvi me afastar, porque eu também não estava sendo bem-vinda. Enfim. E aí o Levi se comportava muito mal, gente. E eu comecei a bater no Levi. Batia, não minto pra vocês, eu batia muito assim no Levi. Tipo, muito que eu digo assim, antes de o Levi levar uma chinelada, eu falava 1000 vezes. Eu falava 1000 vezes e o Levi não, parecia que ele não tava me escutando, né? Então eu batia de chinelo nas pernas, na bunda, eu botava de castigo, eu puxava a orelha, eu dava tapas nas pernas dele. E com essas atitudes do Levi tá apanhando, ele tá sentado escutando tudo, gente, ia me prejudicando. Eu me sentia mal, eu dormia, eu chorava, eu mandava mensagem pra uma das meninas porque eu tinha batido. Aquela coisa que mãe nenhuma tem que sentir, remorso por dar um tapa no filho. Se houver a necessidade de você ter que dar um tapa, uma chinelada, sei que não se resolve assim, mas tem ocasiões que é preciso. A mãe tem que dormir como se tivesse com o dever cumprido, não se sentindo mal. Então eu tava me sentindo mal porque tudo que eu tava fazendo não tava dando resultado. Ou seja, ele tava dando os tapas e não tava adiantando. Então eu tava mal porque eu pensava, por que eu bati se não vai mudar? Né? Então comecei a ficar muito, muito constrangida com isso e eu me sobrecarreguei, né? Com casa, marido, Levi. E o Levi, só um pouquinho, o Levi nunca deu ouvido ao pai dele. Tipo, Sandra é o bonzinho, né? E eu sou a bruxinha má. Então, eu falava, ele ainda parava assim, 2 segundos e eu fazia de novo. O pai dele falava e ele fazia pior. E aí tava demais. Eu lembro que eu deixava ele na casa da Lani. Mano, eu te devo muito. Eu ia pra igreja, pra mim ir pra igreja,
eu tinha que deixar ele, porque não dava, o culto não é, olha, ou eu me estressava, ou eu vinha embora antes do culto acabar, ou eu chorava, eu dava uns tapas nele dentro do carro, por que que ele fez aquilo, mas sempre que eu dava uns tapas eu dizia, tô te batendo porque eu te pedi, tu não me escutou, e era como se ele não me escutasse. Então eu lembro que eu dizia, Lani, vai pro culto, vou não, o Levi pode ficar contigo hoje pra eu ir pro culto com o Sandro, porque eu queria prestar atenção, né? Ela pode sim, mana. Eu lembro que eu deixava ele ali na casa dela. A casa dela tava bem organizada, a Valentina de boa. Quando eu entrava depois do culto, a Lani estava até aqui de olheiras. A Lani tinha apanhado do Levi. Ele tinha mordido, ele tinha puxado os cabelos da Valentina, ele tinha rasgado todas as papel, revista, o que ele tinha visto, ele tinha jogado pra cima. E a Lani tinha simplesmente, tipo, entregou pra ele e sentou, porque ela não sabia mais o que fazer. Então, ninguém queria mais ficar com ele. As minhas irmãs sempre ficavam, a Sil, meu Deus, eu vou muito a Sil e a Lani, muito, muito vocês duas. E elas sempre me ajudaram muito com isso, né? A Sil, eu lembro que a Sil tinha que sair de dentro de casa, que ela tinha um baita pátio assim na frente da casa dela. E a Sil ia pra frente do pátio, ela, a Miriam e o Levi, pra ela poder brincar com o Levi, pra ele focar ali naquela brincadeira, porque se ele entrasse ali, ele virava tudo. Não que elas tinham medo de virar a casa, mas é que era até perigoso a forma que ele brincava. Eu lembro que uma vez ele pegou os cabelinhos da Miriam, gente, eu não sei como, foi na minha casa. Ele puxou, sim, assim ó, sinceramente, a Sil não vai me deixar mentir. Ele arrancou isso aqui e ele veio com um tufo de cabelo da Miriam na mão, essa quantidade aqui, e a Miriam não chorou, e aquilo ali partiu nosso coração, né, porque, meu Deus, foi muito cabelo puxado uma vez só, e o Levi, eu não entendia porque o Levi era assim, eu, pá, dava ali, batia nele e dizia, tu tá apanhando porque tu puxou o cabelo da Miriam, tu não pode fazer isso, é tua prima e tal, enfim. Só pra eu explicar pra vocês agora onde eu quero chegar, ele tinha todo esse comportamento. Quando ele entrou na sala do neuro, o neuro falou, boa tarde, como é que vai? Prazer, falei meu nome, o Sandro. O Levi entrou, sacudiu tudo na sala do neuro, pegando, ia no neuro, pegava o carimbo dele, pegava o álcool gel. E daí tinha uma cadeira de rodas, o Levi empurrava essa cadeira de roda na sala inteira. E o neuro olhou pra mim e já diagnosticou, hiperativo. Teu filho é hiperativo, ele não para. Aí o neuro me perguntou, como é que o Levi caminhava? Eu falei, o Levi não caminha, o Levi corre. Como que o Levi pula? Eu falei, o Levi pula um pé baixo e o outro assim, né? Então o Levi pula um pé alto e outro assim de apoio no chão. Aí falei da alimentação, tudo que eu fiz o gabarito pra Miriam, né? A psicopedagoga, eu respondi praticamente as mesmas perguntas pra ele. E o neuro foi e disse assim, mãezinha, né? O Levi é autista. Eu não sei como tu não viu isso antes.